Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é notícia. Isso mesmo, um importante gênero textual que serve para informar. Agora, convido você aos nossos objetivos da aula. Eles são: conhecer algumas características dos textos literários e não literários, analisar a construção composicional e as marcas linguísticas características de notícias. Isso mesmo. Você já chegou a esse conceito, já teve a oportunidade de vê-lo, de texto literário e não literário? Já vamos refletir sobre isso, mas antes temos outras reflexões a fazer. Por que a literatura ajuda a viver? Será que a literatura é só para entretenimento? Textos que são literários, certo? Textos que servem para a arte, o belo, o entretenimento. Eles só têm realmente essa finalidade? Eles ajudam a viver de que forma? De que forma eles contribuem às pessoas, sem ser para o entretenimento? Com certeza você já deve ter lido algum conto, algum romance, alguma história que você se identificou com o personagem, que você gostou da temática, que os acontecimentos ali te fizeram bem de alguma forma. Então, além de entreter, a literatura, sim, ela tem algumas funções secundárias. Nós refletimos através da história de um personagem, mesmo que seja uma história fictícia, como é a maioria dos textos literários. Então, se basear na história de outro faz parte, tanto que temos até um ditado, né? A vida imita a arte. Então, sim, quando temos a leitura de um texto literário, ficcional, podemos basear as nossas ações nos acontecimentos, nas ações dos personagens que estão ali naquela história. Então, sim, a literatura ajuda a viver, porque ela nos influencia e deve nos influenciar sempre para o bem. Sempre pegamos algo bom de uma história. E ainda, por que é tão importante o jornalismo registrar os fatos? Você já leu notícias que não eram verdadeiras? Jornalismo, nós temos textos que não são literários, textos não literários. São textos que têm a finalidade não de entreter, e sim de informar. Alguns textos não literários também têm a função de convencer, de explicar, de instruir de alguma forma, como a notícia. E por que é tão importante a notícia registrar os fatos que acontecem na sociedade? Porque, posteriormente, esses fatos servem para a história. O que aconteceu naquela cidade naquele dia, o que aconteceu naquele mês, naquela localidade, ele pode ser consultado muitos anos após, e a sociedade sim pode aprender com aquilo, pode verificar como foi o ocorrido e ter um aprendizado também, ou reproduzir aquelas ações de uma maneira ainda melhor. Ou ainda, evitar que aquilo que aconteceu, que foi registrado, que foi informado, volte a acontecer de alguma forma. E notícias falsas, você já encontrou alguma? Nós temos encontrado várias no dia a dia, né? Recebemos, volta e meia no celular, uma mensagem, uma notícia, que se não olhamos com atenção, se não pesquisamos, podemos cair numa notícia que é falsa, numa fake news. Falando sobre a literatura, nós temos aqui uma citação do Tsvetan Todorov. Isso, um importante crítico, escritor russo, que ele fala o seguinte: hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Veja só, tem tudo a ver com a nossa reflexão inicial. Sim, a literatura ajuda as pessoas a viver. Nós temos um exemplo de um escritor. Através da literatura, ele vive muito bem. Falando sobre os textos literários, quais são as características, quais são eles, o que eles possuem. Veja só, há diversos tipos: conto, romance, crônica, poesia, novela, teatro, fábula. Quais são as características quanto à linguagem?
linguagem metafórica, figurada, conotativa. O que vem a ser isso? Uma linguagem metafórica, conotativa, onde o autor, o escritor, ele trabalha muito bem as palavras de modo não literal, de modo diferente daquele que encontramos no dicionário. Ele planeja seu texto de uma forma que envolva duplo sentido nas situações que ele coloca, duplo sentido na fala dos personagens. Então, ele amplia o significado do seu texto através da linguagem. Uma característica também é privilegiar o aspecto estético e artístico da palavra. Então, dar um sentido todo à palavra, ressignificar aquela palavra, fazer com que o leitor pense aquela palavra de um sentido diferente. Os textos literários também possuem diferentes graus de complexidade. Por exemplo, nós temos aqui conto, romance e crônica. São textos que são diferentes, são narrativos, mas são diferentes. O conto, ele tem um limite menor de espaço, de escrita, ele é um texto breve, curto. Já um romance é um texto mais longo, que dificilmente conseguimos ler no mesmo tempo de um conto. Então, a complexidade é diferente. Até mesmo o nível de linguagem, se você for pesquisar um romance, devido à sua história, o período que ele foi escrito, da sua intenção, você vai precisar consultar um dicionário para verificar as palavras, verificar a intenção de cada fala daquele personagem e também interpretar, porque como vimos ali, se estiver no sentido conotativo, só o dicionário não vai adiantar, você vai se basear e vai ter que refletir sobre todo o contexto para chegar no significado realmente daquela palavra. Os textos literários, por todas essas características, eles são livres para criar novas palavras e novos significados, além de poder romper com as regras gramaticais. Isso mesmo. Então, um texto literário, ele não tem total apreço pelas regras ortográficas. O autor, o escritor desse texto, ele pode brincar, também criando novas palavras, atribuindo significado a elas, colocando elas como foco de uma história em que o leitor vai ter que ter muita atenção a todo o contexto para conseguir compreender. Afinal, é uma palavra nova, um significado novo. E, por fim, ainda uma característica bastante importante que já mencionamos citando a questão da linguagem, são os múltiplos sentidos. Então, ao ler um conto, um romance, uma crônica, uma poesia, cada leitor vai ter uma compreensão diferenciada, porque cada leitor teve uma experiência de vida diferente, tem um conhecimento de mundo diferente. Assim, sua interpretação, a sua compreensão daquele texto e até mesmo a sua apresentação para outra pessoa vai ser de modo único, de modo histórico. Só ele compreendeu daquela forma aquela informação. Temos um quiz aqui, preste atenção. Qual alternativa traz um exemplo de texto literário? Letra A, fábula. B, notícia. C, resenha. D, reportagem. Responda. Voltamos. Conseguiu identificar qual alternativa tem um texto que é literário? Vamos lá. Letra A, fábula. Isso mesmo. A fábula é um texto literário onde nós temos ali algumas características, se não todas, do que vimos na tela anterior. Nós temos um texto que é focado no entretenimento, que traz a questão do belo, a questão da estética, que temos
um poder de linguagem diferenciado, muitos sentidos nós conseguimos retirar na compreensão de uma fábula, um apreço com a palavra de modo diferenciado, tanto que a sua linguagem é figurada na maioria das vezes, inclusive até pela sua característica, aqui na sua maioria temos animais, então nós temos uma personificação, animais que pensam, que falam, que têm sentimentos. Então sim, a resposta correta é a letra A, fábula, um texto literário. Os demais não literários, vejamos as características deles agora. Textos não literários. Também há diversos tipos, alguns: notícia, reportagem, manual, publicitários, gráficos, didáticos, receita culinária, resenha, divulgação científica. Eles privilegiam o aspecto informativo e instrucional. O foco desses textos, como vimos ali, notícia, traz uma informação sobre um fato, um acontecimento. Ou um texto publicitário, ele vai ter o poder de convencer, vai tentar convencer o seu leitor a comprar um produto, comprar uma ideia ou realizar uma ação, se for uma ação voluntária, uma campanha. A sua linguagem, por consequência, ela deve ser objetiva, clara e denotativa. Essa diferença entre os textos literários para os não literários na linguagem é muito importante, pois se eu quero trazer uma informação, se eu quero instruir a realizar uma ação através de um manual também, eu devo ser claro e objetivo na construção do meu texto, na utilização das palavras, para que o leitor compreenda qual é a informação que está sendo transmitida ou possa realizar aquela ação que está naquele manual, por exemplo. E a questão da denotação, a linguagem denotativa se faz presente. O leitor deve saber que aquela palavra realmente quer dizer o que está no dicionário, que é o significado que encontramos lá, que não é nada além, que não é um duplo sentido. Ainda, por consequência, nós temos o respeito às regras ortográficas, às regras gramaticais, pois assim o público maior é abrangido. Todos os leitores conseguem entender, compreender, porque nós temos aí a norma que é padrão justamente por isso. E eles tentam evitar o duplo sentido, falando sobre a notícia, que é o nosso objeto de estudo. Uma notícia que, por consequência, tem um duplo sentido, ela vai causar uma desinformação de alguns leitores e não a informação. Então, não vai alcançar o seu objetivo. Então, o duplo sentido deve ser evitado. Temos aqui a presença de uma linguagem denotativa, um único sentido, uma única ideia. Um quiz agora sobre os textos não literários. Qual alternativa traz um exemplo de texto não literário? A. Conto. B. Novela. C. Notícia. D. Romance. Responda. Voltamos. Conseguiu encontrar qual daqueles textos, qual alternativa tem um texto não literário? Vejamos. A alternativa é a letra C, notícia, o nosso objeto de estudo, isso mesmo. Se vermos os demais, eles são literários. O conto, ele brinca com as palavras, com o duplo sentido, da mesma forma a novela, da mesma forma o romance. Nós temos aqui a letra C, a correta. Falando sobre as características, então, de uma notícia. A notícia tem o objetivo principal, é informar, trazer uma informação sobre um acontecimento, sobre um fato, ou até mesmo sobre um tema que está sendo muito discutido. Nós temos textos curtos, claros e objetivos. Se o objetivo é informar,
um tema ou um acontecimento, nós não vamos ter detalhes, não vamos ter opiniões, não vamos ter rodeios nas palavras, nós vamos ter a informação. Então, sim, é um texto curto, claro, objetivo. A notícia sempre estará também em terceira pessoa. O jornalista ele não estará dentro da notícia, ele estará contando como observador. Ele ficou sabendo, foi até o local, foi informado, fez a coleta de informações e escreveu a notícia em terceira pessoa. Ela circula aonde? Em quais suportes podemos encontrar? Circula nos meios de comunicação. Podemos encontrar notícias em sites, em blogs, em jornais impressos ou online, em revistas também. A linguagem da notícia é seguindo a norma gramatical. Ela é um texto não literário, então ela vai respeitar todas as regras ortográficas. E por consequência, também como o repórter, o jornalista, ele escreve em terceira pessoa. Em algum momento ele pode, e muitas vezes ele faz isso, uma entrevista, coleta um depoimento de alguém sobre aquela temática, sobre aquele acontecimento, ele vai colocar essa citação de forma de um discurso indireto. Ele vai apresentar com ele mesmo as suas palavras ou então através de um discurso direto, colocando entre aspas a fala dessa pessoa que foi entrevistada. Os títulos sempre terão destaque. Os títulos, nós temos aí o título principal, que é a manchete, e o secundário, que é a linha fina. Eles sempre têm esse poder de despertar a curiosidade do leitor e, fora isso, adiantar qual é o tema, adiantar qual é o acontecimento. Então, através do título, o leitor já começa a ter acesso à informação que virá na sequência. Nós temos ainda o lead, que é uma característica muito importante, que são os parágrafos iniciais, normalmente o primeiro parágrafo de uma notícia. E ele responde a essas perguntas: o quem fez aquilo, ou o que aconteceu, onde, como e por que se deu esse fato que está sendo noticiado. Temos aqui um exemplo de uma notícia, leia comigo. O Carteiro e o Poeta ganha edição ilustrada. Livro já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera com Plácido Domingo no papel de Neruda. O Carteiro e o Poeta, livro mais conhecido do chileno Antônio Skármeta, que Michael Redford levou ao cinema em 1994, ganha agora uma edição ilustrada em espanhol pela Lumen. Nele, Raquel Echenique dá forma e cor a uma obra clássica, traduzida para 35 línguas. O tempo que Skármeta levou para escrever O Carteiro e o Poeta foi suficiente para o peruano Mário Vargas Llosa publicar Conversa no Catedral, Tia Júlia e O Escrivinhador e A Guerra do Fim do Mundo. É, francamente, um recorde do qual não me orgulho, disse o chileno sobre 14 anos que dedicou à escrita deste livro. O livro que publicou em 1985 é a história de Mário Jiménez, o carteiro de Isla Negra, uma pequena vila de pescadores em que o único habitante que manda e recebe cartas é o poeta Pablo Neruda. Nasce aí uma relação cheia de humor e de drama. O Carteiro e o Poeta já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera com Plácido Domingo no papel de Neruda. Encerramos a leitura da nossa notícia e já temos um exercício. Vejamos. O que essa notícia informa de mais importante? Qual é o tema da notícia?
Voltamos. Conseguiu identificar qual é o tema dessa notícia? Confira. A notícia informa que a obra O Carteiro e o Poeta, livro mais conhecido do escritor chileno Antônio Skármeta, ganhou edição ilustrada em espanhol e que essa obra já foi traduzida para 35 línguas. Isso mesmo. A informação que temos aqui é sobre o livro que ganhou uma edição ilustrada. Exercício de número 2. De que maneira o discurso direto se faz presente na notícia? Consulte o trecho e diga como o discurso direto se faz presente. Voltamos, conseguiu reler o trecho e identificar a presença, como foi apresentado esse discurso direto? Vejamos. O discurso direto se faz presente nesse trecho. É, francamente, um recorde do qual não me orgulho, disse o chileno sobre os 14 anos que dedicou à escrita deste livro. Ele está marcado pelo uso das aspas e é acompanhado do verbo de locução dizer, indicativos da fala do escritor. Isso mesmo, nós temos a delimitação por aspas da fala desse escritor. Estamos chegando ao fim do vídeo e o que aprendemos? Refletimos sobre os textos literários e não literários, realizamos a leitura de uma notícia, conhecemos seus elementos composicionais e suas características. Agora sim estamos no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!